Oi pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre a teoria do funcionamento do mercado. E essa teoria é dividida em duas partes, a teoria da demanda e a teoria da oferta. Primeiramente vamos estudar a teoria da demanda. Bom, a teoria da demanda ela está diretamente relacionada com a teoria do consumidor. Primeiramente, vamos lembrar um pouquinho do que vimos na teoria do consumidor. Vocês lembram que na teoria do consumidor nós estudamos as preferências dos consumidores e também as decisões de consumo dos consumidores frente à sua restrição orçamentária, frente ao seu orçamento, a renda que eles têm para o consumo. Bom, e basicamente o consumidor racional, ele vai estar em equilíbrio quando ele consumir aquela cesta de mercadorias que maximize a sua satisfação, mas que leve em conta a sua restrição orçamentária. Então, quer dizer, o consumidor, ele não pode ficar devendo, ele tem que consumir o máximo possível, ele vai querer satisfazer ao máximo as suas necessidades, mas ainda vai respeitar a sua restrição orçamentária. Nessa aula, estudaremos então a teoria da demanda, que está intimamente ligada, diretamente ligada à teoria do consumidor, porque são justamente os consumidores que são os responsáveis pela demanda. Nós, consumidores, que compramos, consumimos e demandamos. Bom, o que é demanda? A demanda individual, ela é a quantidade de determinado bem ou serviço que um consumidor deseja adquirir em certo período de tempo. Prestem atenção que eu coloquei aqui nesse slide, que a demanda é um desejo. Por que um desejo? Primeiramente, a demanda é um desejo porque surge a necessidade de consumo, o desejo de consumo, mas antes de o consumidor realizar o consumo ou a demanda propriamente dita, ele tem que levar em conta alguns fatores que influenciariam a sua decisão. Certo? Então, a necessidade surgiu, o desejo de consumo, o desejo de demandar surgiu. Mas a demanda propriamente dita, o consumo propriamente dito, vai depender de alguns fatores, que são chamados os fatores que influenciam a demanda. Certo? Eu quero dar um exemplo para vocês. Suponhamos que a sua família, certo? Que você deseja consumir 5 quilos de carne por semana. Certo, essa é a sua necessidade, esse é o seu desejo de consumo, 5 quilos de carne por semana. Só que isso não quer dizer que o seu consumo semanal de carne será exatamente de 5 quilos. Por que não? Porque o seu consumo, a necessidade existe, o seu desejo de consumir 5 quilos de carne por semana existe. Mas, se você vai realmente demandar semanalmente 5 quilos de carne, vai depender de alguns fatores. Alguns fatores muito importantes na decisão de consumo de todos os consumidores. Que fatores seriam esses? O preço da carne, que é o bem que você quer demandar. O preço de outros bens. Outros tipos de carne. Alguns bens substitutos da carne. E também os outros bens que você também tem que continuar consumindo semanalmente e mensalmente. E também a sua renda. São os fatores que vão influenciar a sua decisão final de consumo. Porque você sabe, surgiu a necessidade, de acordo com esse nosso exemplo, surgiu a sua necessidade de consumir 5 quilos de carne por semana. Mas essa necessidade, esse desejo de consumo, não é a demanda ou o consumo propriamente dito. A demanda e o consumo propriamente dito vão ser influenciados por alguns outros fatores, como o preço da carne, o preço dos outros bens e também a sua renda. Eu trouxe um vídeo para vocês e nesse vídeo eu pergunto para uma consumidora em um supermercado: o que influencia suas decisões de consumo? Vamos escutar o que ela responde. Bom, vai muito da minha necessidade, daquilo que eu estou precisando naquele momento e do preço do produto. Se o produto está muito caro, às vezes a gente troca por outro mais barato, né? E eu penso também muito no que eu tenho que gastar naquele mês. Então, o que eu compro tem que caber dentro do meu orçamento.
Vejam que a decisão de consumo dela é influenciada pela necessidade, ok, surgiu a necessidade de consumir, mas ela também é influenciada pelo preço dos bens que ela precisa consumir, pelo preço dos outros bens, que seriam substitutos de algum dos bens que ela decidiu, certo? E também pela renda dela. É o que nós falamos, são os fatores que influenciam a demanda. O preço do bem que você está desejando consumir, que você tem necessidade de consumir, o preço dos bens substitutos a esse bem que você quer consumir, também dos bens complementares a esse bem que você quer consumir e a sua renda. Vamos agora analisar detalhadamente essa relação entre os fatores que influenciam a demanda e a própria demanda. Primeiramente, o primeiro fator que influencia a demanda é o preço. Bom, tudo mais permanecendo constante, eu posso afirmar para vocês que existe uma relação inversa entre o preço do bem e a quantidade demandada desse bem. Eu quero explicar esse termo tudo mais mantido constante. Quando você vai analisar o que acontece com a quantidade demandada, o que acontece com a demanda de um bem em relação ao preço desse bem, você tem que considerar, na teoria da demanda, esse termo tudo mais mantido constante. O que ele significa? Significa dizer que a sua renda é constante, está constante, não variou, que o preço de qualquer outro bem também não variou, seja esse bem substituto ou complementar ao bem que você está desejando consumir, que também os seus hábitos, os seus gostos, as suas necessidades não variaram. Nada mudou. O que mudou? Somente o preço do bem que você deseja consumir, e essa mudança no preço do bem que você deseja consumir vai levar a uma mudança na quantidade demandada desse bem, certo? Então, por isso, eu posso afirmar que, tudo mais mantido constante, existe uma relação inversa entre o preço de um determinado bem e a quantidade demandada desse bem. Bom, como que eu explico essa relação inversa, pessoal? É simples. Se ocorre um aumento no preço do bem X, tudo mais mantido constante, com certeza a quantidade demandada do bem X irá diminuir. Vejam que uma variação positiva no preço do bem X causa uma variação negativa na quantidade demandada do bem X. Ou então, o que pode acontecer? O preço pode cair. Se o preço do bem X cai, a queda no preço desse bem X, tudo mais mantido constante, provoca um aumento na quantidade demandada do bem X. Vejam agora que houve uma variação negativa no preço do bem, que levou a uma variação positiva na quantidade demandada desse bem. Em ambos os casos, tanto quando o preço aumenta, a quantidade demandada responde de maneira inversa, como quando o preço diminui, a quantidade demandada também responde de maneira inversa, certo? Então, novamente, se o preço do bem X aumenta, tudo mais mantido constante, a quantidade demandada vai responder da maneira inversa, ela vai diminuir. Certo? E se o preço do bem X diminui, tudo mais mantido constante, a quantidade demandada desse bem X também vai responder de maneira inversa. A quantidade demandada vai aumentar. Essa é a explicação para a relação inversa, para a existência dessa relação inversa entre o preço de determinado bem e a quantidade demandada desse bem, certo? Bom, essa relação inversa, ela é mostrada numa curva chamada curva de demanda. O que é essa curva de demanda? Bom, vamos olhar a curva. A curva de demanda, ela mostra no eixo vertical o preço de determinado bem em unidades monetárias. E no eixo horizontal, ela mostra a quantidade demandada desse bem. Nesse exemplo que eu coloquei, a quantidade demandada em unidades. Bom, vejam que o preço varia de 0 a R$6 no eixo vertical. E a quantidade demandada varia de 0 a 18.000 unidades no eixo horizontal. Percebam que
Conforme o preço aumenta, tudo mais mantido constante, o que acontece com a quantidade demandada? A quantidade demandada diminui. Então, se você analisar o que vai acontecer, o que vai acontecer com a quantidade demandada conforme o preço vai aumentando, a R$2, a quantidade demandada desse bem X é de 18.000 unidades. Se o preço sobe para R$3, você pode ver aqui na curva que a quantidade demandada vai cair para 14.000 unidades. Se o preço sobe mais um pouquinho para R$4, a quantidade demandada cai mais um pouco. Dessa vez vai para 10.000 unidades. Se o preço subir mais um pouco para R$5, a quantidade demandada vai cair mais um pouco, vai para 6.000 unidades. E, por último, se o preço atinge R$6, a quantidade demandada desse bem cai para 2.000 unidades. Percebam que, conforme o preço aumentou, o que aconteceu com a quantidade demandada? A quantidade demandada diminuiu. Nessa curva, a gente mostra a relação inversa entre o preço de determinado bem e a quantidade demandada desse bem, tudo mais mantido constante. Certo? O mesmo pode ser feito se o preço diminuir. Vamos partir de um preço de R$ 5,50, certo? Então, agora o bem X custa R$ 5,50. Ao preço de R$ 5,50, a quantidade demandada do bem X é de 4.000 unidades. Se o preço cai para R$ 4,50, olhando para a curva de demanda, a quantidade demandada aumenta para 8.000 unidades. Se o preço cai mais um pouco, para R$ 3,50, chegando lá na curva de demanda, a gente percebe que a quantidade demandada aumenta mais um pouco para 12.000 unidades. O preço caindo agora para R$ 2,50, a quantidade demandada aumenta para 16.000 unidades. Percebam agora que dessa vez, com a queda no preço, conforme o preço caiu, o que aconteceu com a quantidade demandada? A quantidade demandada aumentou, certo? Mais uma vez, temos a relação inversa entre o preço do bem e a quantidade demandada desse mesmo bem, tudo mais permanecendo constante. E essa relação inversa, ela é representada por uma curva de demanda negativamente inclinada ou decrescente. Isso sempre vai acontecer. A curva de demanda é sempre negativamente inclinada. Certo, pessoal? Entendido aqui, então, a influência que o preço tem na quantidade demandada de determinado bem? Qualquer dúvida, entre em contato comigo no fórum. Vamos continuar estudando os fatores que influenciam a quantidade demandada. Eu quero passar agora para a renda. A renda do consumidor também é um fator que influencia as decisões de consumo. A nossa renda influencia as nossas decisões de consumo, certo? Lembrando que na teoria do consumidor, todos os consumidores racionais estarão em equilíbrio quando conseguirem consumir o máximo possível e ainda respeitarem a sua restrição orçamentária. Olha aí a importância da restrição orçamentária no consumo. Então, a renda do consumidor influencia e muito as nossas decisões de consumo, certo? Bom, para estudarmos esta influência, nós vamos definir dois tipos de bens. Primeiramente, os bens normais. O que são bens normais? Teoricamente, um bem normal é aquele cuja quantidade demandada aumenta quando a renda aumenta. E também cuja quantidade demandada diminui quando a renda diminui. Que bens seriam esses bens normais? Olha, seriam os alimentos de uma maneira geral, automóveis, vestuário, terrenos, imóveis, eletrodomésticos. São todos os bens que, se imagine ganhando mais, você consumiria mais desses bens, certo? Então, esses são os chamados bens normais. De acordo com a teoria,
quando a renda do consumidor aumenta, certo? A demanda de bens normais também aumenta. Vejam que uma variação positiva na renda do consumidor leva a uma variação também positiva na quantidade demandada do bem normal. E também, quando a renda dos consumidores diminui, certo? A quantidade demandada do bem normal também diminui. Então vejam agora, uma variação negativa na renda do consumidor levou a uma variação também negativa na quantidade demandada do bem normal. Mais uma vez aqui, pessoal, tudo mais mantido constante. O que variou? A renda do consumidor. Agora, o preço dos produtos estão inalterados, certo? Os gostos do consumidor estão inalterados, as preferências, as necessidades, a época do ano, tudo mais se mantém constante, certo? Única coisa que varia é a renda do consumidor. E a variação na renda do consumidor provoca um efeito na demanda dos bens normais. Então, o que são mesmo os bens normais? São aqueles cuja quantidade demandada aumenta quando a renda dos consumidores aumenta. Ou ainda, aqueles cuja quantidade demandada diminui quando a renda dos consumidores diminui. Certo, mas só existem bens normais? Não, existem também os bens inferiores. Teoricamente, os bens inferiores são aqueles cuja quantidade demandada aumenta quando a renda do consumidor diminui. Ou ainda, aqueles bens cuja quantidade demandada diminui quando a renda do consumidor aumenta. Que bens que seriam bens inferiores? Pense você, se a sua renda aumentasse, o que você deixaria de consumir? Ou, se sua renda aumentasse, o que você consumiria menos? Bom, subjetivamente, se você for pensar individualmente, cada um tem as suas preferências, mas no geral, analisando os consumidores em geral, a economia classifica os bens, exemplifica bens inferiores como a carne de segunda, certo? A carne, o músculo, certo? Os terrenos e as casas na periferia ou naqueles bairros onde ainda não receberam asfalto. Os carros usados, certo? Os carros mais antigos e ultrapassados. Também alimentos de segunda qualidade. CDs e DVDs piratas são classificados na economia como bens inferiores. Em geral, esses bens são bens inferiores, certo? Bom, então voltando aqui, os bens inferiores, se a renda do consumidor aumenta, o que acontece com a quantidade demandada de bens inferiores? Diminui. Ou ainda, se a renda do consumidor diminui, o que acontece com a quantidade demandada do bem inferior? Aumenta. Mais uma vez, tudo mais mantido constante. O preço do bem analisado está constante. O preço dos outros bens substitutos e complementares a este bem também está constante. Os hábitos, as preferências, as necessidades, tudo permaneceu constante. O que mudou? O que variou? A renda do consumidor. E essa variação na renda causou um impacto na quantidade demandada dos bens inferiores. Voltando então, o que são bens inferiores? São aqueles cuja quantidade demandada diminui quando a renda do consumidor aumenta. Ou ainda, são aqueles cuja quantidade demandada aumenta quando a renda do consumidor diminui. Certo, pessoal? Bom, não é tão difícil de entender isso se você pensar subjetivamente. Pense aí, aqueles bens que se você ficasse mais rico, você consumiria mais. Para você, esses bens são os bens normais. Aqueles bens que se você ficasse mais rico, você consumiria menos ou até deixaria de consumir. Então, para você, esses bens são os bens inferiores.
E, no geral, os bens inferiores são aqueles que eu já citei para vocês. Bom, pessoal, outro fator que influencia a quantidade demandada é o preço de outros bens. Mas que outros bens? Os bens substitutos ou complementares ao bem em questão, ao bem que você está analisando. Primeiramente, deixa eu explicar para vocês o que são bens substitutos e o que são bens complementares. Bom, os bens substitutos são aqueles que podem ser trocados, ou seja, são aqueles bens que nós, consumidores, podemos substituir de acordo com o preço. Por exemplo, eu posso substituir o arroz pela mandioca, pela batata, certo? Eu posso substituir a carne de frango pela carne de gado, pela carne de porco, pelo peixe, pelo ovo. Eu posso substituir o álcool pela gasolina. Eu posso substituir a Coca-Cola pelo Guaraná e vice-versa. Então, no geral, certo? Sem analisar as suas preferências individuais, no geral, esses seriam exemplos de bens substitutos, tá? E agora vamos analisar dois bens. O que acontece com a quantidade demandada de um deles quando o preço do bem que substituiria ele aumenta ou diminui de novo, tudo mais permanecendo constante. Então vamos lá. Eu peguei como bens substitutos o Guaraná e a Coca-Cola, certo? Suponhamos que ocorra um aumento no preço do Guaraná, certo? Desse refrigerante. O que acontece pela lei da demanda com a quantidade demandada de Guaraná? Vai diminuir, certo? Aumentou o preço do Guaraná, a quantidade demandada de Guaraná diminui. Considerando constante o preço da Coca-Cola, olha aí o tudo mais permanecendo constante. Sua renda está constante, os seus gostos, seus hábitos e, principalmente, o preço da Coca-Cola está constante. O que acontece com a quantidade demandada de Coca-Cola? Aumenta, certo? Mas o preço da Coca-Cola diminuiu? Não, a Coca-Cola não diminuiu de preço. Pelo contrário, o preço da Coca-Cola está constante. A demanda de Coca-Cola aumentou porque o preço do Guaraná aumentou. E a Coca-Cola e o Guaraná são bens substitutos, certo? Então, olha essa análise. Dois bens que podem ser trocados ou substituídos entre si. No meu exemplo, a Coca-Cola e o Guaraná, certo? Voltando. Um aumento no preço do Guaraná, pela lei da demanda, vai provocar uma queda na demanda de Guaraná, certo? Mantendo constante o preço da Coca-Cola, a quantidade demandada de Coca-Cola vai aumentar. Isso por quê? Por que a quantidade demandada de Coca-Cola aumenta? Porque o preço do Guaraná aumentou. Então, a gente vê o impacto de um aumento no preço do bem na demanda do substituto a esse bem, certo? Ou a gente vê o impacto na demanda de um bem, né? Quando o preço de bens substitutos aumenta ou diminui, certo? Bom, continuando, outro fator, outro exemplo de bem, outro tipo de bem, são os bens chamados complementares. O que são esses bens complementares? Os bens complementares são aqueles que são geralmente consumidos juntos. Geralmente consumidos juntos. O exemplo clássico de bens complementares, que vocês vão encontrar em muitos livros, é o pé esquerdo e o pé direito do sapato. O consumidor não vai na loja para comprar só o pé esquerdo. Ele é obrigado a comprar o pé esquerdo e o pé direito do sapato. Esse é o exemplo básico que vocês vão encontrar em muitos livros de economia. Bens complementares, o pé esquerdo e o pé direito do sapato. Uma realidade do brasileiro é que arroz e feijão sejam bem complementares. É a realidade do brasileiro. Outro tipo de bens complementares, os eletrodomésticos e a energia elétrica. Você não consegue usar os seus eletrodomésticos sem ter energia elétrica. São bens que são consumidos juntos. Você consome energia elétrica e eletrodomésticos.
Outro exemplo de bens complementares, que eu até coloquei aqui para explicar para vocês, são os automóveis e a gasolina, ou os automóveis e os combustíveis em geral, certo? Vamos pegar os automóveis e os combustíveis. Suponhamos que ocorra um aumento no preço dos combustíveis, certo? Esse aumento no preço dos combustíveis, pela lei da demanda, leva a uma queda na demanda de combustíveis, certo? As pessoas vão ter que economizar, o combustível está mais caro. Supondo que o preço dos automóveis permaneceu constante, certo? O preço dos automóveis está constante. Olha aí o tudo mais mantido constante de novo. Sua renda é a mesma, o seu gosto, suas preferências, seus hábitos e o preço dos automóveis está constante. Então, esse aumento no preço dos combustíveis provoca uma queda na demanda de combustíveis. Ok. Permanecendo constante o preço dos automóveis, o que vai acontecer com a demanda de automóveis? A demanda de automóveis vai diminuir. A pessoa vai pensar, nossa, o combustível está tão caro, eu vou consumir menos automóveis. Com esse preço alto dos combustíveis, eu vou consumir menos automóveis. Bom, os automóveis ficaram mais caros? O preço dos automóveis aumentou? Por isso que a demanda de automóveis diminuiu? Não. O preço dos automóveis se manteve inalterado. O que causou uma queda na demanda de automóveis? Foi o aumento no preço dos combustíveis. Então a gente tem aí, olha, combustíveis e automóveis são bens complementares. O aumento no preço dos combustíveis causa um impacto, influencia a demanda de automóveis, tudo mais permanecendo constante. No nosso exemplo, um aumento do preço dos combustíveis provocou uma queda na demanda dos automóveis. Nós vimos então o efeito de um aumento no preço dos combustíveis na demanda de automóveis, ou seja, causou uma queda na demanda de automóveis. Eu quero mostrar um vídeo para vocês e nesse vídeo eu quero que vocês considerem dois bens substitutos primeiro e depois dois bens complementares, tá? Quais são os bens substitutos? Nesse vídeo que eu vou passar para vocês, o álcool e a gasolina, certo? E quais são os bens complementares? A gasolina e o automóvel, certo? Prestem atenção, é muito interessante. Vocês vão conseguir visualizar o que eu acabei de falar para vocês. Nossa, a gasolina está muito cara. Completa com álcool, por favor. Nossa, o preço dos combustíveis está tão alto. Com esses valores só vou poder usar o carro umas 2 vezes na semana. Nossa, com o preço da gasolina nesse patamar, acho que eu não vou comprar um carro tão cedo. Conseguiram visualizar, pessoal? No primeiro momento, o rapaz chega para abastecer no posto e compara os preços da gasolina com o álcool. A gasolina está muito cara, ele vai substituir a gasolina pelo álcool. No segundo momento, o mesmo rapaz está analisando seus gastos mensais, a sua planilha de gastos mensais, e constata que, com o preço da gasolina tão alto, ele vai poder usar menos o seu próprio carro. Temos aí o exemplo dos bens complementares. E por último, a menina descendo de bicicleta, olhando o preço da gasolina tão alto, ela infelizmente decide que não vai poder comprar um carro tão cedo. Novamente, gasolina e automóveis são bens complementares. Certo? Pessoal, aqui a gente termina então a nossa teoria da demanda. Eu espero que vocês tenham aproveitado e espero vocês no fórum para tirar as dúvidas. Um abraço a todos e bons estudos!